Olá, Lilitos. Desde que eu comecei a jogar Roblox há alguns anos, tenho certeza que, assim como você, eu já encontrei vários jogos que me fizeram morrer de medo. Alguns até me deixaram sem dormir. Por isso, hoje eu resolvi fazer uma lista dos jogos mais assustadores que eu joguei, e vou explicar por que eles me deram tanto medo. Vamos começar falando de um jogo que me fez sentir mal e culpada ao mesmo tempo, porque em um determinado momento eu comecei a acreditar que eu realmente tinha cometido um crime. Estou falando de A Maldição, que foi criado em 2023 pelo usuário itsmepanos. Pessoal, esse jogo é insanamente assustador. Pra você ter uma ideia, ele começa com você andando em um beco muito estranho. Essa pessoa é o Mattel, mas na verdade é você também. Do nada você vê uma sombra de uma pessoa andando em meio à névoa. Essa pessoa deixa uma carta no chão cair, e é aí que as coisas começam a ficar ainda mais sinistras. Quando você, quer dizer, o Mattel se abaixa para ler a carta, você é acertado por um carro do nada. Então você acorda em um quarto velho e sujo completamente sem memória. Segue a linha. Sozinho naquela casa estranha você começa a procurar por informações e o pior é que você acha. E aos poucos você vai encontrando mais pistas do que realmente aconteceu, misturado com visões de uma mulher que aparentemente está no fundo de um porão completamente possuída por alguma coisa que não faz parte do plano terreno. Além disso, tudo indica que na casa eram realizados cultos macabros. E o pior de tudo, você vai descobrindo coisas que você mesmo fez naquela casa e não se lembra mais. E talvez por isso mesmo você está preso nela. Sério. Cada segundo nesse jogo é um convite a tomar um susto atrás do outro, além de arrepiar cada fio de cabelo do seu corpo com as aparições da mulher possuída que você pode, ou não, ter conhecido e sido o culpado por ela estar daquele jeito. Se você tem problemas de coração, não deve jogar A Maldição. Sophie, is that you? Agora eu vou falar de um jogo que não é um dos mais famosos do Roblox, mas com certeza possui uma das lores mais macabras que eu tive a infelicidade de conhecer. Eu joguei ele no finalzinho de 2025, antes dos servidores do jogo serem suspensos por ele ser considerado demais para a plataforma. Pelo menos é isso que eu acho. Quando você começa o jogo, parece uma simples plataforma de Roblox, e te mandam ir para um canto. Do nada, parte do seu corpo começam a desaparecer, até que pouco antes de você finalmente ser dissolvido completamente consegue chegar ao canto. Detalhe, no caminho várias aparições sombrias ficam aparecendo na tela, e isso assusta muito. Ao chegar no canto, do absoluto nada você começa a ouvir gritos assustadores de uma garota que parece estar sofrendo de algum tipo de sofrimento eterno. Essa garota se chama Sarah. Pelo menos é assim que os usuários a chamam. Do nada você é enviado para outra plataforma onde conversa com uma entidade brilhante que está presa há 10 anos naquele servidor. E provavelmente é ninguém menos que a própria Sarah. À medida que vamos jogando mais e mais, vamos encontrando outros personagens dentro do jogo, especialmente uma garota chamada Amélia e um garoto chamado Jack. Não fica muito claro, mas Amélia passou por uma tragédia no passado, como se ela tivesse deixado alguém para trás, ou está esperando alguém que nunca voltou. Depois disso, Amélia teria morrido ou desaparecido, e sua presença permanece no mapa como uma espécie de eco-fantasma. Já Jack seria um parente de Amélia, eu diria seu irmão, que teria falhado em proteger a garota ou causado o evento que levou ao seu fim. Depois disso, ele teria sido consumido pela culpa e vive em uma espécie de prisão mental, onde se castiga por ter falhado amargamente. E qual a relação de tudo isso com Sarah? Então, aparentemente Amélia seria o nome da Sarah quando estava viva, e esse foi o novo nome que ela adotou depois que saiu do mundo normal, e sua alma entrou no servidor do Roblox. Isso com certeza é muito sinistro, você não acha? Hoje, se você tentar jogar Visit Seventh Place, você não vai mais conseguir. Será que algum dia ele vai voltar? Será que algum dia Sarah vai se libertar da sua prisão e Jack da sua culpa? Talvez nunca saibamos. Agora, se você quer se traumatizar para sempre, Iscariot é o jogo ideal. Ou melhor dizendo, errado. Isso porque, não importa quantas vezes você jogue ele, ou nunca vai entender a história por completo. E o pior de tudo, mesmo morrendo de medo e sabendo que aquilo não vai ser explicado completamente, você não consegue parar de jogar. Com certeza isso é muito sinistro. Tudo começa com você se mudando uma outra cidade porque aconteceu um assassinato em massa recente na cidade que você morava antes. Por aí já dá pra tirar com o jogo, já é tenebroso. É então que surge o seu amigo Stan que decide te ajudar nessa mudança. Então chegamos em uma noite chuvosa em um motel na beira da estrada. Depois de conseguir o quarto com o cara da recepção, vamos para uma casa de madeira no meio do nada onde estamos descarregando algumas caixas,
quando do nada aparece um cara vestido de preto segurando um machado na mão. Você vê ele se aproximando pelas câmeras de segurança e precisa se proteger dele de todas as formas possíveis. Você até tem a opção de fugir pelo duto de ventilação, depois que é jogado no porão de um lugar bem assustador. Depois de ser atacado pelo cara da machadinha várias vezes, você descobre que o seu amigo Stan está por trás de tudo, daí o nome Iscariot, já que ele é um traidor e te entregou para o serial killer de bandeja. O negócio é que não importa o que você faça, você nunca, repito, nunca, consegue sair daquela casa. O serial killer sempre te pega de um jeito ou de outro, e os gritos de medo e terror do game são tão reais que é impossível você não gritar junto com ele. Sério, Iscariotes é terror puro. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo terror para eu te conhecer. Ok, você já deve estar assustado o suficiente, mas preciso continuar a minha lista porque ainda não falei de alguns dos jogos mais assustadores ainda. Deixa eu te perguntar. Como você se sentiria se no meio de uma noite chuvosa e tenebrosa, seus pais precisassem sair por causa de uma emergência que você não faz ideia qual é e te deixasse sozinho dentro de casa? Com certeza você iria adorar. Mas e se depois pequenos detalhes estranhos começam a aparecer? Portas que rangem, luzes que piscam, objetos fora do lugar. Como se a casa estivesse viva ou, observando você, como se sentiria? Com medo, não é mesmo? Pois é, mas isso nem é o pior. Aos poucos, à medida que você está explorando a sua própria casa nessa noite que já começa a ficar macabra, eis que você percebe que existem partes da casa que você ainda não conhece e que são aterrorizantes. Mas o pior de tudo, você descobre que nesse local desconhecido dentro da sua própria casa, mora uma outra pessoa que não é você nem os seus pais. Pior que isso, se trata de um assassino cruel e perturbado que usa uma espécie de máscara com olhos negros e que segura uma serra elétrica como se fosse uma faca de cortar manteiga. Além disso, assim que ele te vê, ele simplesmente te ataca e te dilacera completamente. Sério, esse jogo me fez prender a respiração e temer pela minha própria vida, mesmo sabendo que eu estava segura e em casa. Mas é como se eu estivesse naquela casa, sendo perseguida por aquele psicopata sinistro. Agora vamos falar de um dos jogos mais clássicos e perturbadores do Roblox, Dead Silence. Esse jogo é antigo, mas até hoje consegue dar mais medo do que muito jogo novo por aí. E tudo isso por causa de uma única lenda, Mary S. Diferente de outros jogos que falei aqui na lista, o maior medo do jogo não é o grito, é o silêncio. Você anda por corredores vazios, casas abandonadas e lugares fechados onde não tem música, não tem aviso, só passos, portas rangendo e sussurros. E quando o silêncio fica silêncio demais, é aí que algo acontece quando você menos espera. No jogo, você é alguém que decide investigar a lenda da Mary S. E uma ventríloqua, aquelas pessoas que manipulam bonecos e falam por eles, que teria vivido há 150 anos. Mary S. era muito solitária, e por esse motivo, ela se apegou demais ao seu boneco chamado Billy. Porém, com o tempo, algo deu errado. Muito errado. A gente descobre ao longo do jogo que os ruídos produzidos pelo estômago eram as vozes dos mortos que habitavam o estômago do ventríloco. Tudo piora quando é revelado que Mary foi assassinada em 1941, mas seu espírito continuou a influenciar o mundo dos vivos através de seus bonecos. Após a morte, Mary S. não foi enterrada como todo mundo. Alguém teve a brilhante ideia de pegar seu corpo e tornar ele um boneco humano de ventríloco, e sua alma foi armazenada dentro de todos os seus bonecos, para que ela sempre retornasse e nunca morresse de verdade. Dizem que a alma dela ficou presa, e agora ela aparece em lugares escuros, fazendo sons estranhos e perseguindo quem se aproxima demais da verdade. E é aí que começa a perseguição, os sustos e tudo o mais que me fez ficar sem dormir naquela noite em que joguei Dead Silence. Se eu te disse, você acreditaria que um jogo feito para garotas que gostam de combinar roupas e maquiagens dos seus avatares de Roblox seria um dos mais assustadores de todos? Você acreditaria? Pois é, isso é a mais pura verdade. Isso porque por trás de todo o rosa-choque e purpurina de Fashion Diva, existe uma lore macabra misturada com terror constante em um ambiente claustrofóbico. Isso só para resumir. Tudo começa com um lugar onde você consegue mudar características do rosto, olhos e até umas votações super fofinhas que você pode participar. O negócio é que depois, quando você entra no chat do jogo, começa a ver várias mensagens que não fazem o menor sentido, que aparentemente não foram escritas por nenhum ser humano, menos que fosse uma criança de 5 anos de idade. E se você entrar no chat e colocar a simples pergunta, "Você é um bot?", tudo se apaga
e você fica na completa escuridão. E é aí que o jogo realmente começa. Você anda um pouco e um rosto branco de uma garota aparece completamente perturbado e emite um som quase ensurdecedor, ao ponto que você precisa tirar o fone do ouvido para não correr o risco de perder a sua audição para sempre. Tipo, um jump scare daqueles que deixar você pálido de medo. Ao explorar o mapa do jogo, você consegue encontrar um caminho que te leva para um bate-papo com os criadores do jogo e, após responder algumas perguntas sobre a sua vida pessoal, coisas que você nunca deve fazer, você é levado de volta para o mapa do jogo, porém sem o seu corpo, apenas como se fosse uma entidade vagando pelos corredores do local. Logo embaixo há uma mensagem dizendo: "Ninguém consegue ouvir os seus gritos." Sério, só de lembrar eu fico toda arrepiada. A gente vai descobrindo assim coisas extremamente macabras, como se a alma de uma garota do passado ficou presa após ficar presa contra a vontade, após participar de um concurso. O pior de tudo é que o jogo está repleto de pequenas pistas nos cartazes, e até na página do perfil do desenvolvedor, que demoraria muito para explicar aqui. Mas, se você quiser mais detalhes sobre o Fashion Diva e a sua macabra intenção, comenta aqui nos comentários, Diva. Assim, eu encerro a minha lista desse vídeo. Se você gostou, curte e compartilha esse vídeo. Valeu e até a próxima!